Olá, sou o Cleiton Duarte, né? Bem-vindo ao meu canal. E hoje o meu grande objetivo é comentar sobre dois livros. Vou ser bastante breve, porque um dos livros eu já li há bastante tempo e o outro livro eu li mais recentemente. Mas os livros são bastante densos, né? Mas eu digo assim, são ótimos de leitura porque são livros muito fáceis de ler, com uma linguagem bastante acessível, né? E um dos livros que eu cito rapidamente aqui é Sapiens, de Yuval Noah Harari. Não sei se a pronúncia está correta, né? Mas ficam aqui essa primeira dica de leitura. O que trata esse livro, né? Esse trata de uma história, ou da nossa história, né? Como ser humano, a título do universo, assim, né? Como nós surgimos, como nós conseguimos dominar o mundo, que é o que ele diz, né? Que o Sapiens, ele conseguiu algo que até então nenhuma outra espécie tinha conseguido de maneira lógica, vamos botar assim, né? E por que que Sapiens consegue tudo isso, né? Porque Sapiens, né, ele conseguiu desenvolver uma coisa chamada consciência, né? E o autor ele cita que ele conseguiu trabalhar em grupo, né? E trabalhando em grupo eles conseguiram orquestrar várias maneiras, né, de dominar outras espécies, inclusive outros indivíduos, outros seres humanos que na época, né, não conseguiram talvez desenvolver esse raciocínio lógico, nessa expertise. Então, o Sapiens, ele é um livro que navega, ele conta a nossa história, né, de sucesso, de triunfo, né, no mundo. Eu digo para vocês, é um livro super bacana de ser lido, né? O autor aí, se quem for pesquisar na internet, é alguém já com bastante renome nesse quesito, né? E eu particularmente li o livro, achei fantástico, porque eu gosto muito de ler literaturas diversas, mas principalmente filosofia e história. E aqui ele consegue juntar as duas coisas, né? Uma das partes que ele diz, assim, nos autos, que foi, em teoria, os sapiens, que acabou, digamos, exterminando as demais raças, né, de seres humanos, vamos botar assim, e acabamos prevalecendo sobre os demais, como também o autor cita ali, que foi ele que acabou extinguindo outros animais, né, que existiam devido à caça predatória, né, e também por essa facilidade de se articular entre eles mesmo, ou entre nós mesmos, né. O autor ele cita também que é a partir daí que eles começam a criar aí religiões, né, através de mitos, né, e fazendo com que outros indivíduos comecem também a crer nessas crenças, né, sejam elas religiosas, né, e eles conseguem, por ter desenvolvido esse raciocínio criativo, esse raciocínio lógico, né, eles conseguem criar fábulas, fazendo com que os demais indivíduos acreditem nelas, né, para que possa, digamos, se manter o controle social, né? Não vou entrar no mérito, que aí eu não sou sociólogo, assim, para poder discutir a temática, mas fica aqui essa observação, tá? Sapiens, um ótimo livro, para se ler, uma leitura fácil, apesar dele ser um livro denso, né? Mas tu começa a ler ele, tu não quer parar, né, de ler, porque é um momento mais empolgante do que o outro. E nessa mesma temática, nessa mesma pegada, o próprio autor ele faz uma citação dizendo que o indivíduo, o ser humano, né, ele está em busca da imortalidade, que até então eu desconhecia de um livro que ele já havia escrito, que é o Homo Deus, né? O Homo Deus, neste livro aqui, ele faz a citação, né, em que o homem busca, segundo o próprio autor, aí, em algum momento ele chega a fazer uma citação que até 2050 existiria sim essa possibilidade de busca ou ter conseguido essa imortalidade. E como que vai se dar essa imortalidade? Devido ao desenvolvimento da tecnologia, da ciência, né? Em algum momento ele cita que tão logo aí um indivíduo de 70 anos vai ter o vigor de um indivíduo de
um indivíduo de 70 anos vai ter o vigor de um cara de 50 anos, né? Então, através do quê? Desse novo momento científico que a gente vive, novas descobertas, né? De medicamentos e tudo mais. E uma das coisas que esse livro cita, por ser um livro de história, ele fala sobre a questão do humanismo, né? Porque até pouco tempo nós não éramos o centro das coisas, né? Nós tínhamos como o Deus, né? Ou um Deus, aí depende da sua crença, né? E aqui o autor ele faz uma provocação, que hoje nós vivemos o centro. Nós, entre aspas, buscamos as nossas próprias razões e os nossos próprios entendimentos, como indivíduo mesmo, né? Deixamos de terceirizar essa busca na possibilidade de existir um terceiro aí, que seria o Deus, né? Que nós até então tínhamos, né, como verdade. Também não estou aqui defendendo que não existe esse Deus, mas estou só falando da visão do autor. E então nós vivemos esse período de humanismo, onde nós nos tornamos o centro. Só que, segundo ele, está se criando uma nova ordem religiosa, né, que é o dataísmo. O que é o dataísmo? É essa regra, basicamente, que nós estamos vivendo da tecnologia e dos algoritmos. Ele faz citações que os algoritmos hoje conseguem saber mais de nós do que nós mesmos, né? E eu faço um exemplo, né? As nossas plataformas virtuais que a gente costuma navegar, elas costumam nos indicar produtos, né? Até mesmo vídeos. A gente fica até te dar de conta, né? Que existe por trás de tudo isso um algoritmo, né? Que é ele que vai indicando tudo que a gente costuma curtir ou ver, ou ele faz associações em cima disso e vai nos indicando, e a gente vai, enfim, ficando cada vez mais ligado ou conectado a plataformas, né? Então, o Homo Deus, onde ele fala da imortalidade, e essa imortalidade, segundo o autor, ela está próxima de vir, ou esse próximo aí, daqui 100 anos, daqui 50 anos, né? Ou até mesmo antes ou depois. E o livro ele trabalha muito em cima dessa plataforma. E essa plataforma que eu me refiro do próprio livro, que é a inteligência artificial. Em um determinado momento ele cita que foi desenvolvido um programa, onde esse programa basicamente se deu os primeiros passos, como que o xadrez funciona, e depois se coloca esse programa a competir com pessoas que têm expertise no jogo de xadrez. E essa tecnologia ela consegue vencer o indivíduo, o ser humano, né, com boa facilidade, né? Inclusive fazendo jogadas assim que até então nós, seres humanos, não tínhamos pensado em fazer, né? E aí ele faz algumas provocações também. Como ao longo da nossa própria história a gente utilizou cavalos para fazer o serviço agrícola ou fazer a tração animal, né, de basicamente carroças, entre outros, né? Hoje vieram os veículos automotores e esses animais que antes nós utilizávamos para fazer esse trabalho pesado, hoje o motor, como tratores, entre outros, aqui a minha fala em cima, né? Os tratores, entre outros, fazem esse trabalho e nós estamos descartando esses animais. É o que a gente vê aí, esses animais jogados à própria sorte na via pública ou aí no dia a dia. E ele faz uma provocação: se a inteligência artificial conseguir, digamos, ir além, né, de nós, seres humanos, ele faz uma provocação: será que essa tecnologia, depois de se desenvolver a ponto de, será que ela também não vai nos descartar? Ou nós seremos descartáveis? Então fica aqui uma dica de leitura, não só uma leitura, mas um livro que nos provoca a entender o que está por vir. E basicamente uma das coisas que me chamou bastante atenção é essa imagem que ele acaba colocando, que é a nossa digital, e ela meio que se desfazendo aqui com uma pegada aí de tecnologia, digitalizando, vamos botar assim, a nossa própria digital. Fica aqui uma leitura: Homo Deus e Homo Sapiens, né? Se eu fosse indicar qual dos primeiros a ler, aí depende do ponto de vista, a gente queria ler
Homo sapiens e depois ler Homo Deus. Fica aqui meu primeiro vídeo. Obrigado, valeu!